Pessoal, então sejam muito bem-vindos. Vamos continuar agora a falar sobre critérios de avaliação do ativo. Vamos dar início aos critérios de avaliação do ativo imobilizado. Sem perder muito tempo, então, vamos para a tela, vamos embora. Vamos lá. O importante é a gente saber o artigo 183 da Lei 6.404. O artigo 183 da Lei 6.404, ele diz assim: no balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Inciso 5. Os direitos classificados no ativo imobilizado pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. E aí, o parágrafo 2º fala o seguinte: a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado intangível será registrada periodicamente nas contas de depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. E C, exaustão, quando corresponder à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Então, galera, é mais comum que você tenha no ativo imobilizado a depreciação e a exaustão. A amortização, geralmente, ela vai se dar para contas do intangível, beleza? Então, a amortização, geralmente, ela se dá para contas do intangível. Existe caso em que um ativo imobilizado pode ser amortizado? Sim, beleza? Mas não vamos tratar disso agora, mas é uma exceção. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Vejam só. O ativo imobilizado, ele é registrado inicialmente. Nós já falamos o que é o ativo imobilizado. E ele é registrado inicialmente ao custo. Beleza? Ele é registrado inicialmente ao custo. E, vejam só, o custo do ativo imobilizado, está no CPC 27, tá? Inclui todos os gastos necessários para deixá-los em condição de uso e no local e condição pretendido pela administração. Beleza? Então essa aqui é a primeira regra. Inclusive, esse é o momento em que ele cessa. Quando estiver no local e na condição, esses custos eles vão cessar. Beleza. E o que o custo de um ativo imobilizado inclui? O que eu vou somar no custo do meu ativo imobilizado, nesse custo inicial? Vamos lá. Você vai somar
o preço de aquisição impostos de importação e tributos não recuperáveis, tudo isso entra. Os gastos com preparação do local, os gastos com frete e manuseio, os gastos com instalação e montagem, os gastos com testes para ver se está em funcionamento, os honorários profissionais, como, por exemplo, arquitetos e engenheiros. Ah, que saco, não vai caber. Os custos para desmontagem no futuro, quando você por exemplo, vou montar, colocar uma plataforma em determinado lugar, e é previsto que no final eu vou ter que desmontar e vou ter que remover, então isso vai entrar no custo inicial, você faz uma estimativa, beleza? E outros custos diretamente atribuíveis. Taxas, etc. E o que não entra? O que não entra no custo do ativo imobilizado? Os descontos comerciais, e abatimentos. O frete por conta do vendedor, quando não há ônus para o comprador. Os gastos com propaganda, com atividades comerciais. Os custos de treinamento. Você está treinando um funcionário para usar aquele ativo, não entra. A transferência do imobilizado para um novo local. E vamos colocar aqui como exemplo também, custos administrativos, já ia esquecendo. Custos administrativos. E remoção de máquinas antigas. Então vejam só, pessoal, o ativo imobilizado, essa parte que eu vou passar aqui nessa aula é só a parte introdutória sobre esse assunto, ele é mensurado inicialmente ao custo. E hoje as questões, tá? As questões da FCC, as questões da FGV, as questões da ESAF, por exemplo, na prova da FUNAI em 2016 também cobrou esse assunto. Agora, o que acontece? Elas vão dar uma série de gastos, vão dar uma série de acontecimentos e vão querer saber se isso está ou não no custo. Beleza? Então, isso aqui está escrito aqui assim, ó. Cadê?
Olha só. Vamos falar rapidamente, porque o que importa é essa tabela. Tudo que eu falo, tudo que está no CPC 27 está nessa tabela aqui. Fala o seguinte, olha só. O custo de um ativo imobilizado compreende o preço de aquisição, impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. B. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessária para que o ativo seja capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. C. A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual ele está localizado, que é o que eu falei. Se no começo do contrato você tem a obrigação de restaurar aquilo, então você vai ter que já reconhecer uma obrigação, beleza? Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção ou estoque durante esse período. É o que eu falei, um exemplo aí da plataforma. Exemplos de custos diretamente atribuíveis, que se encaixam aqui no 16B, que fala custos diretamente atribuíveis. Custos de benefício a empregados, tá? Quando você está construindo, quando você está adquirindo um imobilizado, que são os gastos com mão de obra. Custo de preparação do local, frete, instalação e montagem, teste para ver se está funcionando, honorários profissionais. E o 19 fala, olha, em consequência, outros não são. Por exemplo, custo de abertura de uma nova instalação. Você já instalou e depois você vai ter que reinstalar. Opa, já era. Custo incorrido na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais. Custo de transferência da atividade para novo local ou nova categoria de clientes. Então você mudou o seu ativo imobilizado de lugar, você transferiu a sua empresa. Isso aí não é custo do imobilizado, isso aí é tudo despesa. Custo administrativo e outros custos indiretos. Querem ver? Vamos lá, olha só. Vamos fazer alguma questão para a gente entender mais ou menos como que isso é feito, como que isso cai em provas de concurso. Olha lá. Uma entidade comprou em 1/7 de 2011 numerosas máquinas para utilizar em seu negócio, no valor de R$40 mil. O frete da entrega foi de 400, pagos pelo fornecedor. Adicionalmente, a entidade incorreu em 800 para instalar as máquinas, 500 para desmontar as máquinas que já estavam na fábrica e 200 para um caminhão levar as máquinas antigas até um depósito. Além disso, uma vez que as máquinas eram novas no mercado, a entidade contratou especialistas para orientar e treinar os funcionários sobre tal uso durante o primeiro mês de funcionamento. Os honorários foram de R$2 mil. Na data da compra, a entidade pretendia utilizar a máquina por 5 anos e depois desses anos doá-las. É estimado que o valor da remoção das máquinas seja de 1.400. O valor contábil das máquinas em 31/12 de 2013 era de... Vamos lá. Então vejam só. Nós estamos... Questão complicada, galera. Concentração. Em 1/7 de 11. E nós tivemos aqui uma máquina adquirida com valor de aquisição de 40 mil. O valor de aquisição entra no custo? Sim ou não? Respondam. Obviamente, sim. É o que está na nossa tabelinha, preço de aquisição.
O frete da entrega foi de R$ 400, pago pelo fornecedor. Nesse caso, o frete vai entrar no custo? Sim ou não? Bom, o frete aqui não vai entrar. Porque foi pago pelo fornecedor. Tá bom? Vejam esse detalhe. Adicionalmente, a entidade incorreu em 800 para instalar as máquinas. O gasto com instalação entra? Vamos lá. Gasto com instalação e montagem. Então, instalação e montagem entra? Sim. R$ 800. Agora, os gastos para desmontar as máquinas antigas que já estavam na fábrica, R$ 500. Pessoal, vejam só. Os gastos com as máquinas antigas eles não têm tratamento, não se correlaciona com a aquisição da máquina nova. A máquina nova, ela tem um tratamento próprio. Você não pode misturar alhos com bugalhos. Então, se a máquina nova ela está sendo adquirida, a máquina antiga já estava lá, etc e tal, você não vai fazer nada em relação, você não vai computar isso no custo da máquina nova. Então, a máquina antiga, ela tem um tratamento próprio, que não se relaciona com a nova máquina adquirida. O mesmo vale, olha, e 200 para um caminhão levar as máquinas antigas até um depósito. Então, isso aqui não vai influenciar em nada, porque cada máquina tem o seu próprio tratamento. Isso aqui foi só para confundir. Além disso, uma vez que as máquinas eram novas no mercado, a entidade contratou um especialista para orientar e treinar os funcionários sobre tal uso durante o primeiro mês de funcionamento. Os honorários foram de R$ 2.000. Pessoal, nós falamos aqui que os gastos com honorários, eles entram. Mas esses honorários que nós falamos aqui são aqueles que são imprescindíveis para a máquina funcionar. Por exemplo, um arquiteto para fazer uma planta, um engenheiro para colocar aquilo ali numa situação adequada. Esses são os honorários a que nós nos referimos. Aqui não se trata de um honorário, trata-se de um quê? De um gasto com treinamento. E o gasto com treinamento não entra. Tá? O custo de treinamento não entra. Custo de treinamento, ó, 19C. Então, o treinamento não entra. Beleza. Agora, na data da compra, a entidade pretendia utilizar as máquinas por 5 anos e depois desses anos doá-la. É estimado que o valor de remoção seja de 1.400. Aqui sim, aqui você tem já uma estimativa de que você vai removê-las, beleza? Você vai doá-las e você já tem uma previsão aí de que esse custo ele vai ser de 1.400. Entendido, galera? Sim ou não? Fazendo isso, nós encontraremos um total
de 42.200. Beleza. Agora vejam, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre depreciação. Depreciação é o seguinte, galera. Basicamente, quando você tem um ativo, essa aqui nesse caso, deixa eu fazer aqui. Nesse caso aqui, o custo inicial vai ser 42.200. Então vejam, nós estamos falando sobre o critério de avaliação do ativo imobilizado e esse é o custo inicial, 42.200, que é o valor que esse ativo imobilizado vai ser levado a balanço. Beleza. Só que o que acontece? Vejam, esse é o custo inicial, só que posteriormente nós lemos ali que o ativo imobilizado ele fica registrado pelo custo de aquisição. Então vejam só. Menos a depreciação, a amortização e exaustão. Então, o ativo imobilizado ele fica assim. E depreciar é justamente você reconhecer aí com o passar do tempo que esse ativo ele está ficando desgastado, ele está ficando obsoleto, ele está ficando em desuso. Isso é você depreciar o seu ativo. Então, vejam só. Quando a questão fala assim que tem uma vida de 5 anos, que ela pretende utilizar por 5 anos, isso aqui é o que a gente chama de vida útil. Isso aqui é o que a gente chama de vida útil. Então vejam só, a cada ano que passar, você vai reconhecer uma depreciação proporcional. A cadeia fala que é um método linear, não fala nada, né? Não fala nada. Mas quando não fala nada, é o método linear, ou seja, a cada ano você vai reconhecer o mesmo valor de desgaste, você vai reconhecer a mesma cota de depreciação, pessoal. E aí o que acontece? Você está aqui, você tem um custo inicial, um valor de aquisição de 42.200 e você vai dividir isso, você vai apropriar essa depreciação ao longo de 5 anos. Logo, isso dá 8.440 por ano, beleza? Mas, na verdade, né, você nem precisava fazer assim. Você pode fazer o seguinte, vejam só. Ela adquiriu em 1/7 de 2011 e a questão está querendo saber em 31/12 de 2013. Então vejam só, em 2011 vai ter transcorrido quanto? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Em 2012 vai ter transcorrido 1 ano. E em 2013 vai ter transcorrido mais 1 ano. Então a questão está pedindo a depreciação. Ela quer saber quanto que você vai ter de valor contábil e como valor contábil você vai entender o valor de aquisição menos a depreciação acumulada, tá? Ela está pedindo o valor contábil na metade da vida útil.
Quando tiver passado metade da vida útil, qual vai ser o seu valor contábil? Ora, vai ser metade do que você pagou. Vai ser, portanto, 21.100. Tá? Lembrando que para você fazer contas de depreciação, você também pode fazer o seguinte, olha, se a vida útil, que são 5 anos, equivale a 100%, um ano equivale a X. Logo, anualmente, você vai reconhecer uma despesa de depreciação de 20%. Beleza, pessoal? Entenderam esses cálculos? Vocês entenderam esses cálculos? Sim ou não? Tranquilo, não é? É muito importante que a gente entenda isso, galera. Entenderam? Gabarito letra B. Vamos fazer só mais uma para a gente encerrar esse primeiro bloco, então, sobre ativo imobilizado, beleza? Todas as bancas estão cobrando questões nesse molde, que exigem aquela tabelinha. Então, se você tiver espaço na sua parede, coloca essa tabelinha lá, beleza? Ou borda uma camiseta, ou faz um boné, faz alguma coisa, mas decora esse troço. Vamos lá. Próxima questão, auditor fiscal do ISS Cuiabá 2014, concurso que só tivemos 3 míseros aprovados. Vamos lá. Em 1/1 de 2011, uma entidade adquiriu móveis para o seu escritório no valor de R$50 mil. Então já vamos fazendo a questão? Já vamos fazendo para a gente ganhar tempo? Móveis, valor de aquisição, a gente pode fazer uma tatuagem também, né, galera, com essa tabela, fechar as costas, ia ficar legal, hein? Então vamos lá, os móveis têm vida útil estimada de 6 anos, e no final vai doar. Vejam que a representação gráfica da questão é tudo. Na data, são estimados gastos de R$2.000 com a remoção. Pessoal, o gasto com a remoção da própria máquina, você já está estimando que lá no futuro você vai ter um gasto de R$2.000, né? Esse gasto está a valor presente. Ele entra ou não? Entra. R$2.000. O frete entra? Entra. Beleza. E o custo de montagem também entra, né? Tá aqui na tabelinha. Isso aqui vai dar quanto? R$52.900. Continuando. No entanto, no momento em que a entrega foi feita, o funcionário da loja arranhou a parede e a entidade incorreu em gastos de R$1.000 para pintá-la novamente. Como pedido de desculpas, o funcionário não cobrou pela montagem dos móveis. O valor contábil dos imóveis em 31/12 de 2013 era de... Pessoal, então vejam só,
Como você não teve esse gasto com montagem, então você vai retirar isso daqui. No momento da instalação, não, no momento da entrega isso aconteceu. Se fosse posteriormente, aí não, aí, pô, não teria, aí era outra coisa. Mas como é no momento da entrega, então você vai tirar, você não teve esse custo, você não incorreu nesse custo. E o seu total vai ser de 52.500. Beleza? E o que acontece? O funcionário arranhou a parede e ela incorreu em 1.000 para pintar. Isso não tem nada a ver com os móveis, não é? Isso não tem nada a ver com os móveis, isso é despesa que vai ter relacionada a outra coisa. Então, o valor que você vai registrar os móveis é de 52.500, beleza? Isso quando? Em 1/1 de 2011. Ela quer saber, portanto, o valor contábil dos móveis em 31/12 de 2013. Então aqui vai passar todo 2011, um ano, todo 2012, 2 anos, e todo 2013, 3 anos. Ou seja, a questão quer saber qual vai ser o valor contábil e como o valor contábil você vai entender o valor de aquisição menos a depreciação acumulada do período. Se você já teve metade da depreciação acumulada, vai ser 52.500, que é o valor de aquisição, menos a depreciação acumulada, que vai ser metade desse valor. Metade disso dá quanto? 26.250. Logo, o seu valor contábil vai ser de 26.250. Gabarito B de bola. Então, galera, esse é somente o custo inicial, é o reconhecimento inicial do ativo imobilizado. Beleza? Na aula de hoje a gente vai encerrar por aqui e na próxima aula nós começaremos a falar sobre a mensuração subsequente. O que acontece depois? O que é o teste de recuperabilidade? Como você deprecia? Etc. e tal. Vamos falar várias coisas aí interessantes sobre esse assunto. Então, espero que tenham gostado. Agradeço a presença de todos nesse dia, nesse agradável dia aí estudando contabilidade. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.